Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo de história. Sim, porque hoje nós teremos o épico segundo episódio da nossa série de 6 episódios sobre a República de Weimar, o período da história da Alemanha entre 1918, quando cai o imperador, e 1933, quando os nazistas chegam ao poder. Nesse segundo episódio, nós vamos falar de um teste de fogo pelo qual a República Alemã passou. No episódio passado, no primeiro episódio da série, nós vimos ali as primeiras eleições parlamentares e as primeiras eleições presidenciais da Alemanha, em 1919. Pois muito bem, depois dessas eleições, ficou ali o parlamento escrevendo a Constituição do país e o presidente Friedrich Ebert tentando reorganizar a Alemanha. Sim, porque o país tinha passado por uma derrota na Primeira Guerra Mundial, o país estava pagando reparações para os países vencedores na Primeira Guerra Mundial e a economia ia muito mal. O povo ainda não estava muito organizado nessa história de república, ainda não estava muito acostumado com a democracia era muito instável, certo? Muito instável, justamente por ser muito nova e pelo fato de o país estar quebrado e as coisas não estarem funcionando direito. Então, agora, a democracia, a república, ela quase que vai pro beleléu. Em março de 1920, um pouco depois da aprovação da Constituição da Alemanha, um pouco depois que a Assembleia Nacional acabou de fazer a Constituição alemã, e um pouco antes das eleições nacionais que iriam eleger um parlamento já dentro das regras dessa Constituição, aconteceu esse golpe, o golpe do Kapp, também chamado de Kapp-Putsch. O nome do golpe é um pouco injusto, porque ele é ligado ao nome de um cara chamado Wolfgang Kapp. E esse Wolfgang, ele não era, na verdade, o líder do golpe. Ele foi o bode expiatório do golpe. Justamente porque o líder do golpe foi um general do exército, e o governo republicano, o governo da coalizão ali entre SPD, Centro, DDP e DVP, ele vai depois tentar fazer as pazes com os militares. E para isso, ele vai ter que botar a culpa, pelo menos assim simbólica, nas costas desse cara que na verdade foi secundário no golpe. O ideário básico do golpe do Kapp, foi justamente o discurso da facada nas costas. Um discurso sobre o qual eu já falei no nosso vídeo anterior. Recomendo que assista, cara? Tem que assistir os anteriores. Essa série aqui, por isso que é uma série, tem episódios, eu não vou ficar explicando de novo as coisas. Mas basicamente essa teoria era o seguinte, a de que a Alemanha só se rendeu na Primeira Guerra Mundial porque houve um conluio dos socialistas e judeus e democratas para acabar com o Império, que seria assim a grande expressão da glória alemã, aquele negócio do Kaiser, Guilherme II, os caras apegados ao regime anterior. E de fato, como é que foi esse golpe? A Alemanha tinha se comprometido, dentro dos termos do Tratado de Versalhes, o tratado de paz com os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, ela tinha se comprometido a reduzir o seu exército para apenas 100 mil soldados, só para garantir a ordem no país, e dissolver os Freikorps. Os Freikorps, eles eram batalhões e pequenos grupos de soldados veteranos da Primeira Guerra Mundial que estavam pela Alemanha, dispersos, armados. Muitos desses grupos não aceitavam a República recém-formada, certo? Muitos desses grupos queriam a instituição de uma ditadura militar no país, mais ou menos nos mesmos moldes que a monarquia imperial, só que sem o imperador. E todos esses grupos, na verdade, se ocupavam combatendo os comunistas, porque a gente teve aquela série de tentativas de revolução comunista na Alemanha, que a gente viu lá no nosso videozinho sobre as revoluções 18, 19, 20. Recomendo que assista depois, assiste,
porque eu não vou voltar nos assuntos que eu falei lá. Inclusive lá eu falei bastante dos Freikorps, então vai lá assistir. E o governo alemão então tinha esse compromisso de dissolver os Freikorps e reduzir o exército. Bom, aí em fevereiro de 1920, o ministro da Defesa publicou um decreto dissolvendo os 2 maiores grupos de Freikorps do país, os 2 principais grupos de Freikorps do país. Isso descontentou algumas pessoas, os soldados dos Freikorps e um cara chamado Luttwitz. Esse Luttwitz era um general do exército, ele comandava as tropas do exército regular da Alemanha, que ficavam localizadas ali em torno da cidade de Berlim, certo? As tropas do exército em Berlim, e ele também era o chefe de algumas Freikorps. Então, ele foi tocado ali, não apenas no seu brio nacional, no seu brio patriótico de militar, mas também nos seus calos, né, porque ele tinha esses grupos paramilitares que ele comandava. E ele subiu nas tamancas, ficou muito brabo. Veja lá como fala a sua cidade, Tamirim! E ele exigiu uma reunião com o presidente Friedrich Ebert. E o Ebert fez uma reunião com ele, de fato fez uma reunião. Só que chegando na reunião, o Luttwitz já entrou na sala dizendo o seguinte, olha aqui ó, tu não vai dissolver minhas Freikorps, tu não vai reduzir exército, tu não vai dar esse país de mão beijada na mão desses estrangeiros, e tu vai dissolver essa assembleia aí, e tu vai acabar com esse negócio de governo republicano, negócio de esquerda. Nós vamos botar um governo para meter pau, vai ser assim e tal. E o Ebert, claro que não aceitou, então não teve papo entre eles, não deu certo a negociação, e o Luttwitz saiu da reunião já pronto para dar um golpe. Só que ele não podia dar um golpe sozinho, né? Ele precisava de base política e ele precisava também de legitimidade. E ele encontrou isso em 2 caras. Um deles é o Wolfgang Kapp, que é o cara que eu mencionei antes, é o cara que vai acabar tendo seu nome associado a esse golpe. E o Kapp era um servidor público bem meia boca, tipo eu assim, mas era um cara agitador, era um cara barulhento, e era um cara ligado ao DNVP. O DNVP, sim. Se tu viu o vídeo passado, tu sabe que o DNVP, né, é um partido nacionalista, um partido conservador, um partido da direita, é um partido que tem tudo a ver com a ideia do Luttwitz, né, de botar um governo militar. O outro cara que ele chamou para perto dele e que veio de bom grado é um general, é um cara que deu credibilidade ao golpe, é um general renomado, um herói da Primeira Guerra Mundial, o general Erich Ludendorff. Sim, cara, o Ludendorff, esse cara aqui, ó, eu falei bastante sobre ele no vídeo sobre as revoluções, tá? E ele tinha um nome fortíssimo na Alemanha, era um cara respeitadíssimo. E ele tinha essa tendência a entrar em tentativas de golpe, né? A gente vai ver ao longo aqui dos episódios da série. E o Ludendorff, então, ele entra no golpe do Kapp, aí, do Luttwitz, para fazer isso aí. E como é que foi o negócio? Como é que foi o negócio? Esses caras marcharam para dentro de Berlim para tomar o poder. E o governo mandou o exército atirar nos caras. Só que chegando lá, o exército se viu de frente com os caras dos Freikorps, lá com o Ludendorff, com o Luttwitz, com o Kapp, né? E não atirou, não combateu os golpistas. Por que ele não combateu? Bom, tem uma explicação ideológica nisso. Muitos soldados simpatizavam com a causa do Luttwitz, do Kapp, do Ludendorff, do golpe, né? Simpatizavam. E tinha também um aspecto prático. Até hoje não se sabe, e muitas fontes dizem, né, que de fato os soldados que estavam defendendo Berlim, se quisessem, não poderiam deter os Freikorps que estavam ali, porque eram soldados recém-recrutados, eram soldados novos do exército regular, mal tinham sido treinados, e o Freikorps, o principal Freikorps ali que estava no meio da manifestação, era formado por veteranos que tinham lutado na Rússia, entendeu? Uns caras que tinham participado das revoluções e da Revolução Alemã, da Guerra Civil Alemã, que a gente teve ali com a queda do Império e o início da República.
também, mais um assunto que eu tratei no vídeo das revoluções, né? Então eram caras muito endurecidos, eram caras muito durões, caras muito fortes, que talvez os soldadinhos ali, novatos, nem fossem conseguir deter. Então, de fato, o golpe tomou Berlim. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte, o governo, o presidente Ebert, o parlamento, os ministros, os caras picaram a mula, os caras fugiram de Berlim. A ideia deles era ir para Dresden, pois tu acredita que quando eles estavam indo, o governo recém-instaurado, o governo golpista lá em Berlim, mandou um comunicado para Dresden e o governo local acatou que era de prender os membros do governo constitucionalmente eleito, cara. Então os caras do governo Ebert, o governo legítimo, eles mudaram de rota e eles foram para Stuttgart. E lá eles montaram um governo em exílio, um governo exilado dentro do próprio país, cara. Entendeu? Eles tinham perdido Berlim e aparentemente esse poderia ter sido o fim da República Alemã, o fim da República Democrática, né? Aquela montada com a Constituiçãozinha ali e tudo. Mas não foi. Por quê? Porque os caras do governo legítimo não eram tão mosca morta, entendeu? O que eles fizeram? Eles aproveitaram que eles eram caras ligados à esquerda, eles tinham consigo ali SPD, DDP, eles tinham um bom papo com os caras do KPD, né, dos comunistas que também não estavam muito felizes com o golpe, do USPD, e eles convocaram uma greve nacional. Teve uma greve nacional. E a Alemanha parou. Realmente parou tudo, parou o trem, parou os transportes, parou correio, parou telégrafo, parou tudo, cara. Parou tudo, ao ponto que o governo golpista lá em Berlim, quando ele tinha que fazer a comunicação entre as regiões, eles tinham que mandar cartas com um soldado a cavalo levando assim as cartas, entendeu? Porque não funcionava correio, não funcionava trem. Os caras estavam fazendo correio medieval, assim. E o país naturalmente parou. E aí o governo em Berlim, o governo golpista, ele começou a ter problemas, porque ele não conseguia fazer o país funcionar. Ele viu que ele não ia conseguir levar nada adiante, nenhuma lei, nenhum nada deles. E eles começaram a discutir o que fazer. E era um grupo realmente formidável, né? Teóricos da conspiração, o marechal, o general Ludendorff, né? Que até era um cara bem decente até ali, mas já depois ia dar problema. Eu vou fazer um vídeo sobre ele. E vocês vão saber quem é o cara. Tinha o CAP, tinha dentro do núcleo principal do governo golpista um cara chamado Waldemar Pabst, que tu não sabe quem é, certamente não sabe, mas eu vou te dizer, ele é o cara que arquitetou e executou os assassinatos da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht, os líderes espartaquistas. Sim, cara, era um matador, um pistoleiro ali dentro das forças armadas, né, cara? E era essa galera, eles não chegaram a conclusão nenhuma. E depois de 4 dias governando Berlim, basicamente, eles chamaram o governo legítimo lá de Stuttgart para conversar. E aí o Ebert e os ministros foram conversar com eles. Os golpistas entregaram o governo de volta para o governo de verdade, né, cara? E com a queda do golpe, o fracasso do golpe, tu pode estar pensando o seguinte, a República se estabilizou. Não se estabilizou. Já começou a dar problema porque é o seguinte, quando o governo que tinha convocado a greve, o governo legítimo, né, conseguiu paralisar o país com a greve, quando ele viu que tinha vencido o golpe, ele disse, olha, vamos parar com a greve. Acabou a greve, a gente já ganhou, legal. Mas lá na região do Ruhr, uma região industrializada, uma região importante, os trabalhadores resolveram não parar com a greve. Resolveram continuar. Porque eles tinham essa ideia, estavam lá insuflados pelo KPD, pela galera mais radical, né? De transformar aquela greve geral numa revolução comunista, aquele papo de sempre, né, cara? Isso foi ótimo para os golpistas. Por quê? Porque quando o Ebert foi conversar com os golpistas, e poderia ter prendido eles, poderia ter executado eles, ele resolveu conciliar. Porque ele calculou que se ele se aproximasse do exército, dos Freikorps, ele teria uma força para conter o grande perigo das insurreições de esquerda. Mais à esquerda do que ele.
E aí ele conciliou. Por exemplo, o Luttwitz, ele não foi expurgado do exército, ele não foi fuzilado. Ele foi aposentado com vencimentos integrais. Oh, beleza! E o resto dos caras também, alguns foram aconselhados a deixar o país por um tempo, esperar a poeira baixar, depois voltaram. Não deu nada. E com isso, a República de Weimar conseguiu provar sua estabilidade. Essa foi a grande prova de fogo dela, né? Ela conseguiu ali, claro, a Alemanha não ficou pacificada, a gente vai ter levantes comunistas, a gente vai ter Freikorps, né, tentando fazer bagunça aqui e ali, vai continuar aquela baderna de sempre, mas pelo menos o governo sobreviveu a essa grande crise, esse grande golpe, e agora ele começa a se firmar bem a tempo das eleições federais para eleger o parlamento de verdade do país. Não o constituinte, o parlamento regular. E é isso que a gente vai ver agora. Nessas eleições começam a valer as regras ditadas pela Constituição, que foi recém-aprovada no começo do ano, certo? E o parlamento alemão ele vai funcionar com um sistema bicameral, é um sistema de duas casas, tá? Que nem o brasileiro funciona. A gente tem a Câmara de Deputados e o Senado. Tem algumas semelhanças, aliás, entre os dois sistemas, o da República de Weimar e o nosso. Porque o Senado, a Câmara Alta, que lá na Alemanha era o Reichsrat, né? É o Reichsrat, ele é uma casa de representantes das regiões. Então os caras que vão para lá, para o Reichsrat, eles são eleitos de acordo com as votações majoritárias dos partidos nas unidades, nas regiões, no que seriam os estados da Alemanha. O Reichsrat ele tem então esse caráter de representação das regiões. Ele vai ter um papel secundário na República de Weimar, eu não vou falar sobre ele. Ele tem um papel constitucional dele, né, de fazer lá a sua legislação, o seu papel, mas não é interessante para nós aqui porque ele não representa a medida das forças partidárias e políticas no país todo. Quem representa isso é o Reichstag, é a Câmara Baixa, é a Câmara com os deputados eleitos pela proporção dos votos dos seus partidos, tá? E o resultado das eleições para o Reichstag em 1920 foi o seguinte: o SPD continua com a liderança, está com 21,9% dos votos. Aí tu vai me dizer o seguinte: poxa, Fábio, mas eles fizeram 37 bolinhas na outra eleição, como é que eles caíram para 21%? É que na verdade a gente teve um golpe, a gente está aqui falando de uma Alemanha que está falida, que está com dificuldade, uma Alemanha que está começando a tomar o rumo de uma hiperinflação, porque a inflação vai disparar e já está ruim agora, já está comendo o salário do trabalhador, certo? E aí, cara, o SPD, que é o grande partido do governo, ele se queima, né? Se queima o filme, fez aí 21,9% dos votos. Logo depois nós temos o SPD, sim, o partido independente, né? O SPD independente, o partido que rachou fora do SPD principal, ele tira o segundo lugar, ele quase encosta, ele faz 17,6% dos votos, certo? E ele está muito fortalecido porque ele teve um papel muito preponderante na greve geral que aconteceu ali, né, para derrubar o golpe. Então, ele está no momento assim de maior popularidade dele, ele está crescendo pra caramba. Logo depois dele nós temos o DNVP, com 15,1% dos votos. O partido tinha tomado um baque com o fracasso do golpe, ficou associado com o golpe, estava, né, a 15%, ainda tá bom. Eles vão seguir no páreo e são uma força que tem que ser reconhecida no parlamento. Logo depois, seguindo pertinho ali, com 13,9%, nós temos o DVP, aquele partido de centro-direita dos industriais e dos industrialistas, né, dos grandes capitalistas modernos da Alemanha, né, tá ali então 13,9%. Logo depois dele a gente tem o centro, o famoso Zentrum, na sua margem de sempre, 13,6% dos votos. O Zentrum fica ali sempre entre 11,5% e 13,5%. Tá na casa dele, tranquilo, eleitorado fiel, só seguir o barco, tocar a vida. E o DDP, o Partido Social Democrático de centro-esquerda ali, dos estudantes, dos intelectuais, ele deu uma caída para 8,3% dos votos.
É um momento de radicalização, partidos centralistas geralmente perdem voto, e é o que aconteceu. Uma grande novidade dessa eleição é que o KPD aparece nas urnas, o Partido Comunista. Nessa fase já tinha acontecido o levante espartaquista, já tinha acontecido um monte de coisas e já tinha fracassado a República Soviética da Baviera. Isso eu falei no vídeo sobre as revoluções, e os comunistas começaram então a ver que eles tinham que apostar na via eleitoral. E eles colocam uns candidatos ali, ainda sem muita convicção e tal, fazem 2% dos votos. 2%. E abaixo desses partidos, na linha ali, na fila, né, a gente tem um monte de partidos regionais e pequenos movimentos que fazem votações pífias, não vale a pena entrar em detalhe de cada um deles, senão o vídeo duraria séculos. E mais uma vez, então, a gente vê aí que o SPD, o Centro, o DVP e o DDP conseguem montar uma maioria no Congresso, o governo continua funcionando e a República parece ter se firmado depois de sobreviver a um golpe. Esse parlamento que foi eleito agora, ele vai ter a missão de trabalhar, junto com o presidente Ebert, pelos próximos anos. E os próximos anos vão ser bem complicados, porque a economia alemã está indo para o buraco. E daqui a pouco mais nós vamos ter a hiperinflação. E quando nós tivermos a hiperinflação, nós vamos ter muita crise, muita recessão, muito desemprego e muita instabilidade política. Nós vamos ter 3 grandes golpes que vão acontecer e que eu vou trazer aqui no nosso próximo episódio, certo? Por hoje era só, a gente se vê daqui uns dias. Um abraço para todo mundo e não percam o capítulo 3 desta incrível saga.